Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius falando da possibilidade de uma pessoa jurídica adquirir ou ser sócia de outra empresa. O advogado Marcos Bernardini informando qual o procedimento que os consumidores devem adotar ao terem seus voos atrasados. O professor Edmundo Medeiros comentando sobre os procedimentos de fiscalização pelo fisco das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a doutora Luciana Jordão, defensora pública geral do Estado de São Paulo. Fique conosco! Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do Simp no Brasil e no exterior, 29 de novembro. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O Simp cresceu e existe porque você existe. Juntos somos mais fortes. Simp, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Acesse www.simp.org.br. Os fiscos de todas as esferas de governo têm intensificado a cada ano os procedimentos de fiscalização das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Embora essas ações não se limitem ao cruzamento de dados eletrônicos, essa estratégia é, sem dúvida, a mais eficaz, dada a sua abrangência e o elevado número de empresas fiscalizadas. Em 2023, por exemplo, a Receita Federal do Brasil identificou mais de 11 mil irregularidades relacionadas a declarações falsas sobre o atendimento aos requisitos para enquadramento no regime simplificado. Prática também conhecida como falso simples, além de declarações fraudulentas que resultaram na omissão de receita bruta das empresas à Receita Federal. No âmbito estadual, um exemplo recente é a atuação da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que vem identificando fraudes fiscais envolvendo a fragmentação do faturamento de micro e pequenas empresas por meio da divisão das receitas entre diversas empresas de um mesmo grupo econômico. Essa prática irregular acarreta consequências não apenas fiscais, como a exclusão do Simples Nacional e a cobrança retroativa de valores, com juros e multas severas, mas também efeitos de natureza criminal, incluindo a possibilidade de denúncia ao Ministério Público para a apuração de responsabilidade penal. Atualmente, a Receita Federal tem em sua mira 1.876.000 empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, incluindo MEIs, com irregularidades que podem resultar na exclusão do Simples Nacional em 2025. Para verificar a situação de sua empresa junto à Receita Federal, é imprescindível que o empresário acesse o domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, o DTE-SN, e consulte eventuais termos de exclusão e relatórios de pendências na sua caixa postal. A regularização de eventuais inconformidades é condição essencial para a manutenção da adesão ao regime do Simples Nacional,
a partir de janeiro de 2025. Uma pessoa jurídica, uma empresa, pode ser sócia, pode adquirir cotas do capital ou ações de uma outra pessoa jurídica? Jurídica? Sim, a resposta é positiva. Uma pessoa jurídica pode perfeitamente comprar cotas de uma empresa limitada ou ações de uma sociedade anônima. Perfeitamente. Não há nenhum obstáculo legal que impeça esta possibilidade. Ora, quantos conglomerados empresariais, quantas holdings existem no Brasil de uma empresa holding, de uma empresa mãe e suas filhas, da controladora e suas controladas, da empresa investidora e suas investidas? Então a resposta é positiva. Você pode, se a sua empresa tiver essa iniciativa, pensando numa concorrência mais profunda, num ideal econômico qualquer, a sua empresa poderá sim adquirir, portanto, parte do capital social de outra empresa ou a totalidade do capital de outra empresa. Agora veja, sendo você sócio dessa empresa investida, não é? Pessoa física ou jurídica, como na exposição que fiz há pouco, veja, se houver lucros acumulados no patrimônio líquido dessa empresa investida, da qual você comprou ações e participa do capital desta empresa, havendo lucros acumulados lá na contabilidade no patrimônio líquido, a distribuição destes lucros aos sócios, pessoa física ou pessoa jurídica, como no nosso exemplo, sempre serão isentos. Agora, cuidado, disse sempre, e todos nós sabemos que existe a possibilidade na reforma tributária de os lucros não serem mais isentos a partir de uma determinada data. Então, cuidado aqui, não é? Vale uma reflexão. Se você tem lucros acumulados no patrimônio líquido desta empresa, portanto, esses lucros podem ser distribuídos aos sócios. Não existe qualquer óbice, qualquer situação que impeça a distribuição destes lucros, quais sejam. Se a empresa tem dívidas fiscais tributárias, ela está impedida de distribuir lucros, não é? Mas se pode fazê-lo, se pode haver a distribuição de lucros e esta distribuição de lucros não vai impactar no fluxo de caixa desta empresa, pense em fazer essa distribuição o quanto antes, a fim de garantir a não tributação destes lucros que poderá advir em momento futuro, incerto ainda, mas poderá sim haver, e portanto uma economia tributária, um planejamento tributário para esta circunstância específica. Fui claro? Muito obrigado a todos, sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Chegando no final de ano, também aumenta o número de pessoas que vão viajar, tirar as férias, ou seja, fazer passeios com a sua família, e com isso também aumenta o número de problemas no transporte aéreo, com cancelamento de voos, remarcação, atrasos de voo e extravio de bagagens. Exatamente por isso é importante que o consumidor, quando vá até o aeroporto, vá até o seu transporte aéreo, ele saiba que ele tem alguns direitos preservados, alguns direitos reservados e possa então exigir esses direitos. A partir de 1 hora de atraso de voo, a empresa, a companhia aérea, ela é obrigada a fornecer ao consumidor internet e acesso telefônico, ou seja, fornecer ali um telefone para o consumidor ou mesmo internet de forma gratuita. A partir de 2 horas de atraso no voo, obrigatoriamente a empresa deve fornecer alimentação ao consumidor, ao passageiro. Normalmente eles fornecem por meio de ticket, algum vale, e deve ser individual, ou seja, se você está com a sua família, cada um da sua família deve receber individualmente um vale para se alimentar. A partir de 4 horas de atraso, aí a companhia aérea ela é obrigada ou a fornecer hospedagem, se você está fora do local da sua residência, ou se você estiver no local da sua residência, ela deve oferecer transporte para que você volte à sua residência. Exatamente nessa situação, ela é obrigada ou a reembolsar o valor da sua passagem ou remarcar a passagem, remarcar aquele voo sem custo algum para o consumidor.
Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do SIMP no Brasil e no exterior, 29 de novembro. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP cresceu e existe porque você existe. Juntos somos mais fortes. SIMP, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Jordão, defensora pública geral do Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Cury, eu agradeço muitíssimo pela gentileza, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. A honra é nossa. Por favor, o que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo? O que ela faz? Pois bem, nós somos uma instituição pública, Cury, que implementa uma política muito importante, que é o acesso à justiça. Então, todas as pessoas que não têm condição de contratar um advogado para resolver algum dos seus problemas, pode contar com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para resolver essas questões, que são as questões da área de família, da área civil, da área criminal, com o suporte da Defensoria Pública. A Defensoria Pública aqui no Estado, ela é uma instituição relativamente recente, ela foi instalada só em 2006. Mas nós já somos a maior defensoria pública do país. Parabéns. Nós fazemos, Cury, quase 3 milhões de atendimentos por ano em todo o estado de São Paulo. Quem pode ter acesso a isso? A gente tem um recorte de atendimento daquelas famílias que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Porque a gente tem uma política que é voltada àquelas pessoas justamente que não têm condição de contratar um advogado particular. Então, esse acesso à justiça que a gente garante, que é uma educação em direitos, informação a respeito dos seus direitos, por vezes a necessidade de propositura de ações judiciais vinculadas a esse recorte de renda, pessoas com renda de até 3 salários mínimos. Em todas as áreas do direito. Aqui no Estado de São Paulo a gente atua na Justiça Estadual, então, para quem está nos assistindo, direito de família, direito da infância e juventude, questões comerciais, direito do consumidor, defesa criminal, todas essas áreas a Defensoria Pública atua aqui no Estado de São Paulo. Focado em pessoas físicas, não pessoas jurídicas. Isso. A Defensoria Pública, nós temos uma vedação na nossa lei, Cury. Então, a nossa atuação ela é voltada para a defesa e o acesso à justiça de pessoas físicas. Nós não temos, dentro da nossa atuação institucional, a defesa de pessoas jurídicas. Imagino que tenha um mar de problemas lá nesses 3 milhões de atendimentos feitos em um ano. Existem algumas que são as principais demandas? Acho que a gente tem na nossa área de atuação e nesses atendimentos que a gente faz na Defensoria Pública, 2 grandes áreas. Nós temos a defesa criminal, que é bastante significativa, mas nós temos muita atuação na área civil da Defensoria Pública e na área do defesa do consumidor também. Tem alguma que se desponta em alguma atividade civil, alguma atividade criminal? Ou isso é geral e não pode se divulgar por sigilo profissional, etc.? Não, nós temos sim. Nós temos na área civil as demandas do consumidor, que são bastante significativas, direito à saúde, direito à habitação, direito a outras políticas públicas do Estado também são implementadas através do auxílio da Defensoria Pública. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes uma família tem uma questão de acesso a um medicamento, que não está conseguindo acessar esse medicamento só com um pedido administrativo. Pode buscar o auxílio da Defensoria Pública para a propositura de uma ação judicial. Ou então você faz uma compra de algum produto, algum serviço e tem alguma questão com esse produto ou serviço, você também pode buscar a Defensoria Pública caso você esteja dentro dos nossos requisitos. Isso é gratuito? Totalmente gratuito. Todo o nosso atendimento ele é gratuito no Estado de São Paulo. E mais uma questão. Além do atendimento jurídico, Cury, a gente também tem o atendimento multidisciplinar. Nós temos psicólogos e assistentes sociais que podem dar suporte em todas as áreas do direito. Que, aliás, tem crescido substancialmente os problemas de saúde
mental e assim por diante na sociedade como um todo. E aí é um trabalho também gratuito, feito pela Defensoria. Nós temos a intenção de trazer ao nosso usuário, trazer ao cidadão aqui no Estado de São Paulo, uma política que seja ampla, que garanta o acesso à justiça, não só com ações judiciais, mas com o suporte dos psicólogos, dos assistentes sociais, em todas as áreas. Bom, agora vamos fazer isso aqui ficar um pouco mais pesado. Vamos lá. Assim, quais são realmente os problemas ou os interesses em conflito em função das compras digitais, das compras eletrônicas, dos golpes e assim por diante? A matéria do consumidor é uma matéria que a gente trabalha bastante na Defensoria Cury, e isso é que a Defensoria do Estado de São Paulo tem um núcleo especializado do consumidor que faz uma orientação a toda a nossa carreira para os defensores e as defensoras, trazendo informações de como melhor atender aqueles que nos buscam, o nosso usuário e a nossa usuária. Então, nós temos percebido, sim, um aumento significativo da busca pelo atendimento da Defensoria Pública nessas questões do comércio digital. É natural hoje em dia, até porque o pequeno negócio tem se utilizado muito das plataformas digitais. Claro. A gente está falando de Instagram, a gente está falando de Facebook, a gente está falando até do TikTok, onde os pequenos negócios acabam utilizando. Então, nós temos um volume significativo, sim, de usuários que buscam a Defensoria Pública nessas compras digitais e também nas compras normais, ordinárias, aquelas que já são de conhecimento. E nós passamos essa orientação jurídica de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Essa orientação, por vezes, é só uma orientação, mas pode acabar com a propositura de uma ação judicial, sim. Existe um trabalho conjunto da Defensoria com os órgãos de proteção do consumidor? Essa é uma área de atuação bastante importante para a gente, porque quando a gente fala em acesso à justiça, às vezes a gente pode pensar, olha, só pode falar em acesso à justiça com propositura de ação judicial, mas não é só isso, Cury. A Defensoria Pública ela atua muito numa orientação e até na composição de conflitos. E composição de conflitos, soluções consensuais, elas são aplicadas também na área do consumidor. Então, nós temos mediação, nós temos conciliação dentro da própria Defensoria Pública, até para evitar uma judicialização, né? E a gente usa esse instrumento também na área do consumidor. E a gente tem parceria, sim, você falou do PROCON, que é um parceiro de primeira hora da Defensoria Pública, tanto aqui o PROCON paulistano, quanto o PROCON do Estado de São Paulo, e eu tenho um spoiler para te dar. Então, conta. Nós estamos agora firmando um convênio, Cury, que nós vamos, nos próximos meses, instalar ponto de atendimento do PROCON paulistano dentro do principal atendimento da Defensoria Pública aqui na capital do Estado de São Paulo. Olha que coisa boa, parabéns. Notícia em primeira mão. É uma evolução, muito obrigado. Um furo de notícia aí, né? Bom, quando se fala em conciliação, quando se fala em mediação, a imagem na cabeça das pessoas é que isto é muito caro. E todo esse trabalho, mesmo com mediação ou conciliação, é gratuito também. Totalmente gratuito. E é bom, até te agradeço pela pergunta, para que a gente possa reforçar para quem está nos assistindo. Todo atendimento da Defensoria Pública é gratuito para aquelas pessoas que passam pela nossa avaliação financeira. E aqui não importa o caminho, Cury, seja por propositura de ação judicial, seja pela conciliação, o atendimento vai seguir gratuito. Veja, a gente tem duas grandes formas de atuação na Defensoria Pública, né? E nós temos um judiciário hoje assoberbado com ações judiciais, mais de 90 milhões de ações judiciais em trâmite hoje no Brasil. Então, as soluções alternativas de conflitos, soluções consensuais, também são o norte de atuação da nossa instituição e é importante falar para quem nos ouve que elas solucionam e resolvem os problemas da mesma forma que uma ação judicial. Só que bem mais rápido. Muito mais rápido. E bem mais, como eu diria assim, suave. Né? Que é mesa de negociação, é composição ao invés do conflito aberto, é isso? Exatamente. A gente tem trazido muito essa perspectiva para dentro da Defensoria. Agora, nós estamos falando de conflito. Quais as vantagens ou quais os óbices que as empresas enfrentam junto à Defensoria, ou por falta de conhecimento de normas, ou, enfim, por infringência
de alguma legislação, alguma coisa. Como é que a Defensoria encara isso e qual a orientação que você daria? Eu acho que a gente pode pegar essa tua pergunta e trazer ela um pouco para a defesa do consumidor, né? Sim. Porque nós fazemos a orientação para o consumidor, o usuário, pessoa física, mas ela é importante essa orientação para aquele que tem o seu negócio, o seu pequeno, médio negócio e que trabalha e que tem que seguir o Código de Defesa do Consumidor. Se eu pudesse dar uma orientação, eu acho que elas giram em torno de 3 eixos. Um eixo muito grande do Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação. Então, que o empresário lembre sempre de prezar pela informação que ele presta para aquele que procura a empresa, para os serviços que ele vende, os produtos que ele vende. O direito à informação é um dos primeiros eixos do Código de Defesa do Consumidor. Se a gente pudesse falar de um segundo eixo, é evitar realmente as práticas abusivas. O Código de Defesa do Consumidor tem um regramento muito específico sobre práticas abusivas, sobre a forma de comunicação, de fazer propaganda dos seus negócios. Então, que o empresário leve em consideração e tente levar essas informações, trazer essas informações para dentro da empresa. E um terceiro eixo é realmente a questão da responsabilidade do empresário. Então, se o empresário infringe alguma das regras do Código de Defesa do Consumidor, seja direito à informação ou se ele comete alguma prática abusiva, que a responsabilização está prevista no Código do Consumidor. Então, se eu pudesse dar uma orientação ao empresário, em termos até de transparência, que fosse trazido para a empresa essas informações que são importantes para ele, até para criar um vínculo que seja um vínculo de fidelidade com o cliente. Que é importante, que é fundamental. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Se eu pudesse trazer uma consideração para aquele que é dono de um pequeno negócio, que está trabalhando com mídias sociais, com Instagram, com Facebook, utilizando essas mídias sociais para utilização, para venda no seu negócio, levar também as informações do Código de Defesa do Consumidor nessas relações, né? Trazer informações claras, fazer postagens claras a respeito dos produtos que são vendidos, ter um canal de comunicação direto com o consumidor, além de tudo, evitar a utilização de expressões que possam gerar alguma dúvida naquela venda, né? ou a falta de informação a respeito do produto ou do serviço. Eu traria essa mensagem, então, para o dono do pequeno negócio, do médio negócio que nos assiste aqui. E para o consumidor aqui do estado de São Paulo, aquele que precisa de alguma informação do acesso à justiça, tem alguma dúvida a respeito dos seus direitos, que procure a Defensoria Pública. Nós temos as nossas redes sociais, pode procurar a Defensoria Pública no Instagram, agora a gente acabou de lançar uma conta no TikTok, e também nós temos o site da Defensoria Pública na internet, nas redes para o acesso do cidadão. Qual é o link? www.defensoria.sp.def.br. O usuário da Defensoria Pública pode nos procurar, o atendimento é totalmente gratuito e a gente espera você. Que é esse que está aqui na tela. Exatamente. Doutora Luciana Jordão, nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer profundamente pelo esclarecimento e o serviço de utilidade pública que acabou de prestar agora para toda a sociedade. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada, Curi. Nós que agradecemos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do SIMP no Brasil e no exterior, 29 de novembro. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP cresceu e existe porque você existe. Juntos somos mais fortes. SIMP, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Acesse www.simp.org.br.